Arquivo Sombrio. Os ecos que você ouve, talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se uma mão saísse da terra e agarrasse seu punho, enquanto você trabalha sozinho num cemitério na madrugada? O relato que você está prestes a ouvir foi enviado por um inscrito do Arquivo Sombrio, de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde alguns mortos não aceitam o descanso eterno. O nome foi alterado para preservar a identidade, mas os fatos permanecem exatamente como foram relatados. Prepare-se, porque esta não é apenas mais uma história de cemitério. Meu nome é João. Bem, digamos que seja João. Tenho 63 anos e trabalho como coveiro há 37 anos no cemitério São Bento, aqui no interior de Minas Gerais. Cidade pequena, dessas que todo mundo se conhece e onde os segredos têm vida própria. O pessoal sempre me respeitou pelo meu trabalho, porque mesmo sendo uma profissão que muitos evitam, eu sempre tratei os mortos com a dignidade que merecem. Afinal, um dia todos nós vamos precisar de alguém para cavar nossa última morada. O São Bento é um cemitério antigo, fundado em 1842. Tem uma parte nova, onde ficam os túmulos mais bonitos, com mármore e flores sempre frescas. Mas tem também a parte antiga, onde estão os esquecidos, os indigentes, aqueles que ninguém mais visita. É lá que eu sempre senti que as coisas não eram como deveriam ser. Durante todos esses anos aprendi que existe uma diferença entre o silêncio dos vivos e o silêncio dos mortos. O silêncio dos mortos tem peso, tem presença. Você sente quando está sozinho de verdade e quando tem alguém observando, mesmo que esse alguém não deveria mais estar observando coisa alguma. Minha rotina sempre foi simples. Acordo às 5 da manhã, tomo meu café preto e forte, pego minhas ferramentas e vou para o cemitério. Nos primeiros anos, eu trabalhava com o seu Antônio, um homem que já estava lá há mais de 40 anos quando eu comecei. Foi ele quem me ensinou que cada sepultura tem sua personalidade, sua história. Dizia que os mortos falam, só que a gente precisa saber escutar. Na época, achei que era coisa de velho, sabe como é. Seu Antônio morreu faz 15 anos, e ironicamente está enterrado bem no meio do cemitério, numa sepultura simples que eu mesmo cavei. Às vezes ainda converso com ele quando passo por lá. Foi logo depois da morte do seu Antônio que comecei a perceber que ele estava certo sobre os mortos falarem. Primeiro foram os sons. Não eram barulhos normais, como vento nas árvores ou animais se mexendo. Eram sussurros, como conversas baixinhas que você quase consegue entender, mas não completamente. Vinham sempre da parte antiga, principalmente quando eu estava trabalhando sozinho nas primeiras horas da manhã. Tentei ignorar por muito tempo, pensando que era coisa da minha cabeça, talvez a solidão do trabalho começando a me afetar. Mas aí começaram a aparecer as flores. Flores frescas em túmulos que ninguém visitava há décadas. Rosas vermelhas, sempre rosas vermelhas, colocadas com cuidado sobre lápides rachadas e nomes quase apagados pelo tempo. Eu sabia que não era nenhum parente distante ou pessoa sentimental, porque esses túmulos eram de pessoas que morreram sozinhas, sem família. Eu mesmo havia cavado várias dessas covas, havia carregado esses caixões simples fornecidos pela prefeitura. Não havia ninguém vivo que se importasse com eles. A primeira vez que vi uma dessas flores, pensei que talvez fosse alguma alma caridosa da cidade. Mas quando comecei a prestar atenção, percebi um padrão perturbador. As flores sempre apareciam nos túmulos das pessoas que haviam morrido de forma trágica ou violenta. Maria Conceição, que se enforcou depois que o marido a abandonou com 5 filhos. José Benedito, que foi encontrado morto na estrada com sinais de espancamento, crime que nunca foi solucionado. Cada um desses túmulos esquecidos recebia suas rosas vermelhas, como se alguém ainda se lembrasse, ainda se importasse. Comecei a chegar mais cedo no cemitério, tentando descobrir quem estava deixando essas flores. Ficava escondido atrás do depósito de ferramentas, observando a parte antiga enquanto o sol nascia. Mas nunca vi ninguém. As flores simplesmente apareciam, como se brotassem da própria terra durante a noite. O estranho era que sempre estavam frescas, com gotas de orvalho. Mas havia algo diferente nelas. Quando eu chegava perto, sentia um cheiro doce demais, quase enjoativo, que grudava na garganta e demorava para sair.
Foi numa dessas manhãs de vigília que ouvi pela primeira vez uma voz me chamando pelo nome. Não era um grito, era um sussurro prolongado, como se viesse de muito longe. João, João, vinha da direção dos túmulos antigos, mas quando eu olhava, não havia ninguém. O coração disparava, mas eu tentava me convencer de que era o vento ou minha imaginação. Afinal, depois de tantos anos lidando com a morte, seria natural que a mente começasse a pregar peças, não é mesmo? O que me incomodava era que a voz soava familiar, como se fosse de alguém que eu conhecia, mas não conseguia identificar. Nos dias seguintes, comecei a ouvir a voz com mais frequência. Sempre o mesmo tom, sempre sussurrando o meu nome. Até que numa quinta-feira, quando estava consertando uma cerca que havia caído durante uma tempestade, ouvi claramente: João, você me esqueceu? Dessa vez, reconheci a voz. Era do seu Antônio. Quando você ouve a voz de alguém que ajudou a enterrar 15 anos atrás, alguma coisa dentro de você muda para sempre. Parei tudo o que estava fazendo e fui direto para o túmulo do seu Antônio. Estava exatamente como sempre. Uma lápide simples, com o nome, as datas de nascimento e morte, e uma pequena cruz de ferro que eu mesmo havia colocado. Mas havia algo novo. Uma rosa vermelha, igual às outras, só que esta estava murcha, com as pétalas caindo ao redor da sepultura. Ajoelhei ao lado do túmulo e falei baixinho: Seu Antônio, o senhor está aí? Senti-me idiota fazendo aquilo, mas precisava saber. O vento parou completamente, como se toda a natureza estivesse prestando atenção. Então ouvi, claro, como se ele estivesse ao meu lado: Você precisa parar eles, João. Eles não querem descansar. Levantei num pulo, olhando para todos os lados, mas o cemitério estava vazio como sempre. Minha cabeça começou a girar com 1000 perguntas. Quem eram eles? Parar o quê? Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que não estava louco. Havia algo acontecendo naquele lugar, algo que ia além da minha compreensão. A partir daquele dia, os eventos se intensificaram drasticamente. As flores não apareciam mais apenas nos túmulos antigos. Começaram a surgir em sepulturas recentes, de pessoas que haviam morrido há poucos meses, mas sempre seguindo o mesmo padrão: mortes violentas, suicídios, acidentes suspeitos. Era como se alguém estivesse marcando as almas inquietas, separando-as das que descansavam em paz. Numa manhã de sábado, cheguei no cemitério e encontrei algo que me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre a morte. Na parte antiga, bem no centro, havia aparecido um círculo perfeito de rosas vermelhas. Não estavam sobre nenhum túmulo específico, mas dispostas no chão, formando um círculo de aproximadamente 3 metros de diâmetro. No centro do círculo, a terra estava remexida, como se alguém tivesse cavado e depois coberto novamente. Peguei minha pá e comecei a cavar naquele local. Não havia nenhum registro de sepultura ali. Eu tinha certeza. Depois de cavar por cerca de 1 hora, minha pá bateu em algo duro. Não era madeira de caixão, era pedra. Limpei a terra com as mãos e descobri uma lápide antiga, muito antiga, com inscrições quase apagadas. Consegui ler apenas algumas palavras. Aqui jaz, maldição, não descansará. Assim como o protagonista desta história, você já deve ter se perguntado o que faria ao descobrir algo que claramente não deveria estar ali. Se você tem interesse em mais relatos como este, considere se inscrever no Arquivo Sombrio. Existem histórias que precisam ser contadas, mesmo quando preferimos ignorá-las. Cobri rapidamente a lápide e saí dali, mas não consegui tirar aquela descoberta da cabeça. Fui até a administração do cemitério e revirei todos os registros antigos. Não havia nenhuma menção sobre uma sepultura naquele local. Era como se alguém tivesse sido enterrado ali em segredo, fora dos registros oficiais. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando na lápide, nas palavras que consegui decifrar. Maldição e não descansará não eram exatamente o tipo de coisa que se esperava encontrar numa sepultura. Decidi que no dia seguinte voltaria lá e desenterraria completamente a lápide para ler a inscrição completa. Mas quando cheguei no cemitério no domingo de manhã, o círculo de rosas havia desaparecido. Não havia nem sinal de que estiveram ali. A terra estava lisa, compacta, como se nunca tivesse sido mexida. Cavei novamente no local onde tinha certeza de ter encontrado a lápide, mas não havia nada. Apenas terra comum,
sem vestígio algum de pedra ou inscrição. Foi então que percebi que não estava lidando com algo normal. Ou eu estava perdendo a sanidade, ou havia forças no São Bento que não seguiam as regras do mundo dos vivos. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Os pássaros evitavam voar sobre a parte antiga do cemitério. Os gatos que costumavam aparecer para caçar camundongos nunca se aproximavam daquela área. Até mesmo as plantas cresciam de forma diferente ali, mais fracas, com cores desbotadas. E as vozes se multiplicaram. Não era mais apenas o seu Antônio. Comecei a ouvir sussurros vindos de várias direções, como uma conversa entre várias pessoas, mas sempre baixo demais para entender completamente. Às vezes captava palavras soltas: ajuda, libertação, vingança. Outras vezes eram apenas lamentos, choros abafados que pareciam vir de debaixo da terra. O pior de tudo era a sensação de estar sendo observado constantemente. Mesmo quando estava trabalhando na parte nova do cemitério, sentia olhares fixos em mim. Quando virava para olhar, não via nada além de lápides e flores. Mas a sensação persistia, como se dezenas de olhos invisíveis me acompanhassem durante todo o dia. Numa quarta-feira, enquanto cavava uma nova sepultura, minha pá trouxe junto com a terra um objeto que me fez parar imediatamente. Era um brinquedo antigo, um cavalinho de madeira pintado à mão, do tipo que se fazia há muitas décadas. Estava em perfeito estado de conservação, como se tivesse sido enterrado há pouco tempo. Mas eu sabia que aquela área nunca havia sido usada para sepultamentos infantis. Limpei o brinquedo e procurei por toda a área, cavando em vários pontos. Encontrei mais objetos: uma boneca de pano, alguns soldadinhos de chumbo, um peão de madeira, todos antigos, todos em excelente estado. Era como se uma criança tivesse enterrado seus tesouros ali e alguém os estivesse desenterrando sistematicamente. Naquela noite levei os brinquedos para casa e mostrei para minha esposa, Dona Maria. Ela ficou perturbada com a história e sugeriu que eu procurasse outro emprego. Mas eu não podia simplesmente abandonar o São Bento. Havia algo me prendendo ali, uma necessidade de entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, quando cheguei ao cemitério, os brinquedos estavam lá novamente, exatamente onde os havia encontrado, enterrados na mesma posição. Era impossível. Eles estavam na minha casa. Eu tinha certeza. Corri para casa para verificar e, para meu desespero, não estavam mais lá. Haviam sumido durante a noite, sem deixar rastro. Dona Maria jurou que não havia mexido em nada, e eu acreditei nela. Significava que alguém ou alguma coisa havia entrado na minha casa, pegado os brinquedos e os devolvido ao cemitério. A partir daquele momento, soube que o que quer que estivesse acontecendo no São Bento não se limitava apenas aos muros do cemitério. As coisas chegaram ao limite numa sexta-feira do final de março. Havia chovido muito durante a semana, e várias sepulturas antigas estavam com problemas de infiltração. Cheguei mais cedo que o normal, por volta das 4:30 da manhã, para avaliar os danos antes que as famílias começassem a chegar para as visitas matinais. A chuva havia causado um deslizamento de terra na parte mais antiga do cemitério, expondo parcialmente alguns caixões. Era uma situação delicada que precisava ser resolvida rapidamente, antes que alguém visse. Peguei minhas ferramentas e fui trabalhar sozinho, como sempre fazia quando o assunto era sensível. Estava recobrindo o terceiro caixão quando ouvi um barulho que me fez parar imediatamente. Era como se alguém estivesse batendo de dentro de um dos caixões expostos. Batidas ritmadas, insistentes. Bum, bum, bum. Pausava por alguns segundos e recomeçava. Pensei que fosse água infiltrada fazendo algum barulho estranho, mas o som era muito específico, muito deliberado. Me aproximei do caixão de onde vinha o barulho. Era um dos mais antigos, de madeira já apodrecida pela umidade. As batidas pararam quando me aproximei, mas pude ouvir claramente uma respiração ofegante vinda de dentro. Meu sangue gelou. Mortos não respiram. Mortos não batem nas paredes do caixão. Com as mãos tremendo, comecei a remover a terra que ainda cobria a tampa do caixão. Precisava ver o que estava acontecendo, mesmo que minha mente racional gritasse para eu sair correndo dali. Quando consegui expor completamente a tampa, vi que ela estava se movendo levemente, como se alguém estivesse tentando empurrá-la de dentro para fora. Foi então que ouvi meu nome sendo chamado, mas desta vez não era um sussurro.
Era um grito desesperado, cheio de angústia. João, João, me ajuda. Era uma voz de mulher e soava conhecida. Reconheci como sendo a voz de Maria Conceição, a mulher que se enforcou anos atrás. Mas isso era impossível. Eu mesmo havia ajudado a preparar o corpo dela para o enterro, havia visto o caixão sendo lacrado. A tampa do caixão começou a se mover com mais força, e pude ver dedos pálidos aparecendo nas frestas da madeira podre. Dedos que se mexiam, que arranhavam a madeira na tentativa de abrir o caixão. Paralisei completamente. Meu corpo não obedecia aos comandos do meu cérebro, que gritava para eu correr. De repente a tampa se escancarou completamente, e uma figura se ergueu lentamente de dentro do caixão. Era Maria Conceição, mas não como eu a conhecia. Sua pele estava cinzenta com manchas escuras de decomposição. Os olhos eram 2 buracos negros que pareciam me atravessar com o olhar. Ela usava o mesmo vestido com que foi enterrada, mas agora estava rasgado e sujo de terra. Ela estendeu os braços na minha direção e disse com uma voz que parecia vir de muito longe: "Você precisa nos libertar, João. Nós não conseguimos descansar. Ele não deixa." Consegui finalmente me mover e dei um passo para trás, tropeçando em ferramentas espalhadas pelo chão. Quando me levantei, Maria havia sumido. E o caixão estava fechado novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas a terra ao redor estava toda revirada, e havia marcas de dedos na madeira da tampa. Corri para casa, deixando tudo para trás. Passei o dia inteiro tentando me convencer de que tinha sido um pesadelo, uma alucinação causada pelo excesso de trabalho e estresse. Mas quando voltei ao cemitério no dia seguinte, encontrei uma situação ainda mais perturbadora. Vários caixões da área antiga estavam com sinais de movimento interno. Tampas deslocadas, terra espalhada, marcas de arranhões. Era como se todos os mortos daquela seção estivessem tentando sair de suas sepulturas simultaneamente. No centro da área, onde antes eu havia encontrado o círculo de rosas, agora havia um buraco profundo, como se alguém tivesse cavado do lado de dentro da terra para fora. Foi quando decidi que precisava descobrir quem era ele, que Maria havia mencionado. Voltei aos registros antigos do cemitério, dessa vez procurando por algo específico. Alguém que tivesse sido enterrado com restrições especiais, algum caso anômalo que pudesse explicar toda aquela situação. Encontrei o que procurava numa pasta amarelada, guardada no fundo do arquivo. Era um documento datado de 1858, relatando o enterro de um homem chamado Sebastião Moraes. O documento mencionava que ele havia sido executado por práticas de feitiçaria e comunicação com demônios, e que seu corpo deveria ser enterrado em local separado, longe dos outros mortos, com uma lápide especial contendo palavras de contenção. O local descrito no documento correspondia exatamente ao centro da área antiga, onde eu havia encontrado o círculo de rosas e a lápide misteriosa. Sebastião Moraes estava enterrado bem ali. E aparentemente sua sepultura era uma espécie de prisão espiritual que mantinha não apenas ele contido, mas também controlava os outros mortos do cemitério. Agora eu entendia. O círculo de rosas era um sinal de que o selo da sepultura estava enfraquecendo. Os mortos inquietos estavam tentando se libertar da influência de Sebastião, mas ao mesmo tempo, sua libertação significaria que ele também seria libertado. E pelos relatos do documento, isso não seria algo bom para os vivos. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Voltei ao cemitério depois da meia-noite, armado apenas com uma pá e uma vela benzida que peguei na igreja. Precisava encontrar a sepultura de Sebastião e descobrir qual era o verdadeiro estado da contenção. Cavei no local onde havia encontrado a lápide antes, e desta vez, ela apareceu rapidamente, como se estivesse esperando por mim. Limpei completamente a inscrição e consegui ler. Aqui jaz Sebastião Moraes, condenado por pacto demoníaco. Que sua alma permaneça contida até o fim dos tempos. Que os mortos não despertem sob sua influência. Enquanto lia, senti uma presença atrás de mim. Me virei e vi uma figura alta e sombria, vestida com roupas antigas. Seus olhos brilhavam com uma luz avermelhada e um sorriso cruel se formava em seu rosto cadavérico. Ele falou com uma voz que parecia vir das profundezas da terra. Muito obrigado, João. Você acabou de me libertar. Foi quando entendi meu erro. Ao expor completamente a lápide e ler a inscrição em voz alta,
Havia quebrado o selo que o mantinha contido. Sebastião Moraes estava livre, e com ele, todos os mortos inquietos do São Bento também estavam libertos de sua influência. Tentei correr, mas senti uma mão gelada agarrar meu pulso com força sobrenatural. A mão que saía diretamente da terra, como se a própria sepultura estivesse me segurando. A queimadura que senti naquele momento foi além do físico. Era como se todo o frio do mundo estivesse passando através daquela mão para o meu corpo. Consegui me soltar e corri como nunca havia corrido na vida. Quando olhei para trás, vi dezenas de figuras se erguendo dos túmulos da parte antiga. Alguns ainda mantinham forma humana. Outros eram apenas sombras com olhos brilhantes. Todos caminhavam lentamente na direção da cidade. Isso aconteceu há 3 meses. Desde então, nossa cidade mudou. Pessoas relatam vozes estranhas durante a noite, objetos que se movem sozinhos, sombras que caminham pelas ruas quando não deveria haver ninguém. Eu deixei o emprego no cemitério e me mudei para outro estado, mas as coisas me seguem. Às vezes ainda sinto aquela mão gelada no meu pulso. Se você chegou até aqui neste relato, talvez seja porque também sente que existe algo além da nossa compreensão atuando no mundo. O que eu aprendi é que alguns mortos nunca aceitaram realmente a morte, e que existem forças capazes de controlá-los ou libertá-los. Talvez você já tenha notado sinais estranhos ao seu redor, vozes que não deveriam estar ali, movimentos onde deveria haver apenas silêncio. Eu conto esta história como um aviso. Se você algum dia se deparar com algo que claramente não deveria estar acontecendo, principalmente em lugares onde os mortos descansam, não tente investigar sozinho. Algumas verdades são perigosas demais para serem descobertas. E se você ouvir seu nome sendo chamado por uma voz que não deveria mais existir, não responda. Simplesmente se afaste, porque nem toda alma aceita o fim, e algumas estão apenas esperando a oportunidade certa para voltar. João Santos, nome fictício. Ex-coveiro do cemitério São Bento, interior de Minas Gerais.